Hoje a gente vai mergulhar num dos mistérios mais intrigantes da era moderna. É um caso que começa de um jeito super comum, sabe? Um acidente de carro, mas termina com uma pergunta que até hoje ninguém consegue responder. Pensa bem, como é que uma pessoa simplesmente some em questão de minutos numa estrada coberta de neve, praticamente deserta? E olha, isso não é roteiro de filme de suspense, não. Essa é a pergunta real que atormenta investigadores há mais de 20 anos. Porque foi exatamente isso que aconteceu. Para a gente entender, vamos voltar no tempo. A gente está lá em 9 de fevereiro de 2004, em Haverhill, New Hampshire, nos Estados Unidos. Pensa numa noite gelada de inverno, numa área bem rural, sabe, aquele cenário que parece que foi feito para um mistério começar. E quem é a pessoa no centro de tudo isso? Maura Murray. Uma estudante de enfermagem de 21 anos, uma garota super ativa, cheia de vida, sabe? Olhando para ela, para o perfil dela, nada, absolutamente nada parecia indicar o que estava prestes a acontecer. Então, a história toda engrena com algo que podia acontecer com qualquer um. Um acidente de carro, coisa simples. Um carro que saiu da pista. Mas o que vem logo depois, isso é qualquer coisa menos comum. E é nesse ponto que a coisa vira de cabeça para baixo. O que era comum se torna inexplicável. Porque em questão de minutos, nesse intervalo minúsculo entre o acidente acontecer e a polícia chegar, ela simplesmente desapareceu. Tá, para a gente tentar entender o que pode ter acontecido naquela noite, a gente precisa voltar um pouquinho, só algumas horas. A linha do tempo desse dia é um verdadeiro quebra-cabeça. E o pior é que as peças não se encaixam de jeito nenhum. Olha só que estranho, nas horas antes de sumir, as atitudes da Maura só deixam tudo mais confuso. Primeiro, de manhã, ela manda e-mails falando de uma morte na família, o que depois descobriram que era mentira. À tarde, ela vai num caixa eletrônico, saca uma boa grana, e no fim do dia, ela simplesmente arruma as coisas no carro dela e começa a dirigir para o norte. Sozinha, sem avisar ninguém para onde estava indo. Quer dizer, cada passo que ela dá é mais bizarro que o outro. E agora a gente chega no momento mais crítico, o ponto mais inexplicável de toda essa história. São aqueles poucos minutos, um intervalo de tempo minúsculo, entre a Maura ser vista pela última vez e a polícia finalmente chegar no local. Ok, são mais ou menos 7h30 da noite. O carro dela, um Saturn preto, é encontrado batido fora da pista, lá na Rota 112. Já tá escuro, a estrada coberta de neve. Um vizinho que mora ali perto vê o carro, acha estranho e liga para a polícia. E é bem aí que a história tem uma virada fundamental. O motorista de ônibus escolar que estava passando por ali para o carro dele e oferece ajuda. Essa conversa, essa pequena interação, é basicamente o último contato confirmado que alguém teve com a pessoa que estava naquele carro. E a resposta que essa pessoa, supostamente a Maura, deu foi no mínimo esquisita. Não, obrigada, eu já chamei ajuda. Só que tem um grande problema aí. A polícia checou tudo e simplesmente não existe registro de nenhuma ligação para o serviço de emergência. Nem do celular dela, nem de lugar nenhum naquela região. 7 minutos. É esse o tempo que se calcula entre esse motorista ir embora e a primeira viatura da polícia chegar. Parece pouco, né? Mas esses 7 minutos se tornaram um verdadeiro buraco negro na investigação. Tudo some aí dentro. Então, imagina a cena. O policial chega no local, a viatura se aproximando do acidente, esperando encontrar o quê? Uma motorista ali talvez um pouco assustada, precisando de ajuda. Mas o que ele encontra é o impossível. O carro tá lá, sim, mas tá trancado. E a motorista? Sumiu. Desapareceu. E o mais bizarro, na neve não tem pegada se afastando do carro. Nenhum sinal de briga, de luta, nada. Só silêncio e um carro abandonado no meio do nada. Bom, com uma cena do crime assim, sem nenhuma evidência concreta, o caso obviamente virou um prato cheio para teorias. Então vamos dar uma olhada nas 3 hipóteses principais. As que são mais discutidas e que tentam de alguma forma explicar o que parece inexplicável. Basicamente, a gente tem 3 caminhos. O primeiro, ela se perdeu, saiu andando do carro, talvez para fugir de algum problema, e acabou não resistindo ao frio brutal daquela floresta. A segunda, ela pegou uma carona. No momento de vulnerabilidade, entrou no carro de algum estranho, que, bom, podia ser só oportunista ou ter intenções bem piores. E a terceira, que é a mais assustadora.
Ela foi vítima de um crime. Alguém já estava esperando por ela, ou a seguiu, ou simplesmente deu de cara com a cena do acidente e a sequestrou. Cada uma dessas teorias tem pontos que fazem sentido e outros que nem tanto. E é muito importante deixar claro, apesar de todo esse tempo, de toda a especulação online, podcasts, documentários, as autoridades nunca desistiram. O caso continua aberto, é uma investigação ativa. Oficialmente, Maura Murray ainda é uma pessoa desaparecida. Não há nenhuma resposta definitiva. Mas por quê? Por que esse caso específico gruda na mente das pessoas? Por que ele continua assombrando e fascinando tanta gente, mesmo depois de tantos anos? A resposta está na combinação de alguns elementos que transformam esse caso numa verdadeira obsessão. É como se fosse a receita perfeita para o mistério que nunca morre. Pensa só, um desaparecimento que acontece em minutos, uma estrada completamente isolada, uma noite com neve e visibilidade zero que apaga qualquer rastro. E para piorar, os detalhes que as testemunhas dão são meio conflitantes. Tudo isso junto cria aquela sensação de que a verdade está bem ali, na nossa frente, mas a gente simplesmente não consegue alcançar. E no fim das contas, depois de olhar todos os fatos, o tempo, as teorias, tudo se resume a uma única pergunta. Uma pergunta final, arrepiante, que assombra esse caso há mais de 2 décadas. A Maura saiu daquela beira de estrada sozinha. Ou será que alguém a ajudou a apagar os rastros? E essa é a questão final. E o mais assustador é que as 2 possibilidades são terríveis. Ela se afastou por vontade própria, para encontrar um fim desconhecido naquela floresta congelada, ou alguém a ajudou a sumir e fez questão de que nenhum vestígio fosse deixado para trás naquela noite de inverno. A resposta continua perdida no tempo.